Mais uma vez estamos juntos para o nosso estudo em grupo. Estamos estudando libertação. Hoje vamos ver o capítulo 12, Missão de Amor. Voltando a casa, algumas horas transcorreram tocadas para nós de singular expectativa. Entretanto, à noitinha, Saldanha manifestou o propósito de visitar o filho hospitalizado. Com espanto, reparei que o nosso instrutor lhe pedia permissão para que o acompanhássemos. O perseguidor de Margarida, algo surpreso, acendeu indagando, porém, quanto ao móvel de semelhante solicitação. Quem sabe se poderemos ser úteis? Respondeu Gubi otimista. Não houve relutância. Guardadas rigorosas precauções por parte de Saldanha, que se fez substituir junto à doente por Leôncio, um dos dois implacáveis hipnotizadores, rumamos para o hospício. Entre variadas vítimas da demência, relegadas a reajuste cruel, a posição de Jorge era de lamentar. Vocês lembram, né? O caso do filho dele, que ficou louco porque foi acusado. É isso aí. Entre as variadas vítimas da demência, relegadas a reajuste cruel, a posição de Jorge era de lamentar. Encontramo-lo de bruços no cimento gelado da cela primitiva. Mostrava as mãos feridas, coladas ao rosto imóvel. O genitor, que até ali se nos afigurava impermeável e endurecido, contemplou o filho com visível angústia nos olhos, velados de pranto, e elucidou com infinita amargura na voz. Está certamente repousando depois de crise forte. Não era, contudo, o rapaz deslocado e abatido quem mais inspirava compaixão. Agarradas a ele, ligadas ao círculo vital que lhe era próprio, a mãezinha e a esposa desencarnadas absorviam-lhe os recursos orgânicos. Jaziam igualmente estiradas no chão, letárgicas quase, como se houvessem atravessado violento acesso de dor. Que imagem triste, não é? Irene, a suicida, trazia a destra jungida à garganta, apresentando o quadro perfeito de quem vivia sob dolorosa aflição de envenenamento, ao passo que a genitora enlaçava o enfermo de olhos parados nele, exibindo ambas sinais iniludíveis de atormentada introversão. Fluidos, semelhante à massa viscosa, cobriam-lhes todo o cérebro, desde as extremidades da medula espinhal até os lóbulos frontais, acentuando-se nas zonas motoras e sensitivas. Concentradas nas forças do infeliz, como se a personalidade de Jorge representasse a única ponte de que dispunham para a comunicação com a forma de existência que vinham de abandonar. Revelavam-se integralmente subjugadas pelos interesses primários da vida física. Estão loucas, informou Saldanha, na intenção evidente de ser agradável. Não me compreendem nem me reconhecem, embora me fixem. Guardam o comportamento de crianças quando fustigadas pela dor. Corações de porcelana quebrados facilmente. E franzindo o sobrecenho, transformado agora por insofreável rancor, acrescentou: raras mulheres sabem conservar a fortaleza nas guerras de revide. Em geral, sucumbem rapidamente, vencidas pela ternura inoperante. Nosso orientador, desejando anular as vibrações de cólera no companheiro, cortou-lhe o rumo das impressões destrutivas, confirmando pesaroso. Demoram-se efetivamente em profunda hipnose. Nossas irmãs não conseguiram, por enquanto, ultrapassar o pesadelo do sofrimento. No transe da morte, qual acontece ao viajante que inicia a travessia de vasta corrente de águas turvas, sem recursos para alcançar a outra margem, ligadas ao filho e ao esposo, objeto que lhe centralizou nas horas finais do corpo denso. Todas as preocupações afetivas combinaram as próprias energias com as forças torturadas dele e aquietam-se aflitivamente no centro dos fluidos que lhes constituem criação individual, como acontece com o Bombyx Mori, imobilizado e dormente sobre os fios tecidos por ele mesmo. O obsessor de Margarida registrou as observações, demonstrando indisfarçável surpresa no olhar, e acentuou mais calmo. Por mais que eu me procure insinuar, gritando-lhes meu nome aos ouvidos, não conseguem entender-me. Em verdade,
movem-se e se lastimam através de longas frases desconexas, mas a memória e a atenção parecem mortas. Se insisto, carregando-as a custo, ansioso por infundir-lhes vida nova, com que posso auxiliar na vingança, vejo baldado todo o esforço, porquanto regressam imediatamente para Jorge, logo que as suponham livres, num impulso análogo ao das agulhas de um ímã, recolhe a distância. Sim, corroborou nosso diretor, mostram-se temporariamente esmagadas de pavor, desânimo e sofrimento, pela ausência de trabalho mental contínuo e bem coordenado, não expeliram as forças coagulantes do desalento que elas mesmas produziram, inconformadas ante os imperativos da luta normal na terra. Entregaram-se com indiferença a deplorável torpor dentro do qual se alimentam das energias do enfermo. Drenado incessantemente nas reservas psíquicas, o doente, hipnotizado por ambas, vive entre as alucinações e desesperos naturalmente incompreensíveis para quantos os rodeiam. Com sincera disposição de servir, Gúbio sentou-se no piso cimentado e, num gesto de extrema bondade, acomodou no regaço paternal as cabeças das 3 personagens naquela cena comovente de dor. E, endereçando o olhar amigo ao algoz da mulher que pretendia salvar, que observava espantadiço, indagou: Saldanha, permite-me algo fazer em benefício dos nossos? A fisionomia do perseguidor modificou-se. Aquele gesto espontâneo do nosso orientador desarmava-lhe o coração, emocionando nas fibras mais íntimas, a julgar pelo sorriso que lhe inundou o semblante, até então desagradável e sombrio. Como não? Falou quase gentil. É o que procuro realizar inutilmente. Impressionado com a lição que recebíamos, contemplei a paisagem ao redor, cortejando-a com a da câmara em que Margarida experimentava a aflição e tortura. Os impedimentos aqui eram muito mais difíceis de vencer. O cubículo transbordava imundície. Nas celas contíguas, entidades de repugnante aspecto se arrastavam a esmo. Mostravam algumas características animalescas, de pasmar. A atmosfera para nós se fizera sufocante, saturada de nuvens de substâncias escuras, formadas pelos pensamentos em desequilíbrios de encarnados e desencarnados que perambulavam no local em deplorável posição. Confrontando as situações, monologava mentalmente por que motivo singular não operava nosso orientador no quarto da simpática senhora, que amava por filha espiritual, para entregar-se ali sem reservas ao trabalho de assistência cristã? O André não entendeu ainda a estratégia do Gúbio. Vendo-lhe, porém, a solicitude na solução do problema afetivo que atormentava o adversário, entendi pouco a pouco, através da ação do mentor magnânimo, a beleza emocionante e sublime do ensinamento evangélico. Ama o teu inimigo, ora por aqueles que te perseguem e caluniam, perdoa 70 vezes 7. Não tem outro caminho. Gúbio, sob o nosso olhar comovido, afagava a fronte das 3 entidades sofredoras, parecendo liberar cada uma dos fluidos pesados que as entorpeciam, em profundo batimento. Decorrida meia hora na evidente operação magnética de estímulo, endereçou novo olhar ao verdugo de Margarida, que lhes analisava os mínimos gestos com dobrada atenção, e interrogou: Saldanha, não te agastarias se eu orasse em voz alta? A pergunta obteve os efeitos de um choque. Oh! Fez o interpelado surpreendido. Acreditas em semelhante panaceia? Mas sentindo-nos de pronto a infinita vontade, aduziu confundido. Sim, se querem. Nosso instrutor valeu-se daquele minuto de simpatia e, alçando o pensamento ao alto, deprecou humilde. Fez uma prece humilde. Senhor Jesus, nosso divino amigo, há sempre quem peça pelos perseguidos, mas raros se lembram de auxiliar os perseguidores. Em toda parte, ouvimos rogativas em benefício dos que obedecem, entretanto é difícil surpreendermos uma súplica em favor dos que administram.
Há muitos que rogam pelos fracos, para que sejam a tempo socorridos. No entanto, raríssimos corações imploram concurso divino para os fortes, a fim de que sejam bem conduzidos. Senhor, a tua justiça não falha. Conheces aquele que fere e aquele que é ferido. Não julgas pelo padrão de nossos desejos, caprichosos, porque o teu amor é perfeito e infinito. Nunca te inclinaste são somente para os cegos, doentes, desalentados da sorte, porque amparas na hora justas os que te causam a cegueira, a enfermidade e o desânimo. Se salvas, em verdade, as vítimas do mal, buscas igualmente os pecadores, os infiéis e os injustos. Não menoscabe a jactância dos doutores e conversaste amorosamente com eles no templo de Jerusalém. Não condenaste os afortunados, e sim abençoaste-lhes as obras úteis. Em casa de Simão, o fariseu orgulhoso, não desprezaste a mulher transviada, ajudaste-a com fraternas mãos. Não desamparaste os malfeitores, aceitaste a companhia dos dois ladrões no dia da cruz. Se tu, mestre, o mensageiro imaculado, assim procedesse na terra, quem somos nós, espíritos endividados, para amaldiçoarmos uns aos outros? Acende em nós a claridade de um entendimento novo. Auxilia-nos a interpretar as dores do próximo por nossas próprias dores. Quando atormentados, faze-nos sentir as dificuldades daqueles que nos atormentam, para que saibamos vencer os obstáculos em teu nome. Misericordioso amigo, não nos deixe sem rumo, relegados à limitação dos nossos próprios sentimentos. Acrescenta-nos a fé vacilante, descortina-nos as raízes comuns da vida, a fim de compreendermos finalmente que somos irmãos uns dos outros. Ensina-nos que não existe outra lei fora do sacrifício, que nos possa facultar o anelado crescimento para os mundos divinos. Impele-nos a compreensão do drama redentor e que nos achamos vinculados. Ajuda-nos a converter o ódio em amor, porque não sabemos, em nossa condição de inferioridade, se não transformar o amor em ódio quando os teus desígnios se modificam a nosso respeito. Temos o coração chagado e os pés feridos da longa marcha, através das incompreensões que nos são próprias, e nossa mente, por isso, aspira o clima da verdadeira paz, com a mesma aflição porque o viajor, extenuado no deserto, anseia por água pura. Senhor, infunde-nos o dom de nos ampararmos mutuamente, beneficiaste os que não creram em ti, protegeste os que não te compreenderam, ressurgiste para os discípulos que te fugiram, legaste o tesouro do conhecimento divino aos que te crucificaram e esqueceram. Por que razão nós outros, míseros vermes do lodo, ante uma estrela celeste, quando comparados contigo, recearíamos estender dadivosas mãos aos que nos entregam ainda, aos que nos não entendem ainda? O instrutor imprimia tocante inflexão nos últimos lances da rogativa. Eloy e eu tínhamos os olhos turvos de lágrimas, tanto quanto Saldanha, que recuara, aterrado, para os dois ângulos escuros da cela triste. Gúbio transformava-se gradualmente, as vibrações vigorosas daquela súplica que arrancara ao próprio coração expulsaram as partículas escuras de que se havia tocado, quando penetrávamos na colônia penal em que conhecemos Gregório. A sublimada luz brilhava-lhe agora no semblante, que o pranto de amor e compunhão irisava com intraduzível beleza. Parecia ocultar desconhecido lampanário no peito e na fronte, que despendiam raios luminosos de intenso azul, ao mesmo tempo que formoso fio de claridade incompreensível ligava com o alto perante nosso aturdido olhar. Fim do intervalo, fez incidir toda a luminosidade que envolvia sobre as três criaturas que asilavam no regaço e exorou. É para eles, Senhor, para os que repousam aqui em densas sombras, que te suplicamos as bênçãos. Desata-os, mestre, a caridade da compaixão, liberta-os para que se equilibrem e se reconheçam. Ajuda-os a se aprimorarem nas emoções do amor santificante, olvidando as paixões inferiores para sempre.
possam eles sentir-te o desvelado carinho, porque também te amam e te buscam inconscientemente, embora permaneçam supliciados no vale fundo do sentimento escuro e desagradantes. Nesse ponto, o orientador interrompeu-se. Intensos jorros de luz projetaram-se em torno dele, atirados por mãos invisíveis aos nossos olhos. Com perceptível emotividade, Gúbio aplicou passes magnéticos em cada um dos três infelizes. E em seguida falou ao rapaz encarnado: Jorge, levanta-te, estás livre para o necessário reajustamento. O interpelado regalou os órgãos visuais, parecendo acordar de pesadelo angustioso. Inquietação e tristeza desapareceram-lhe do rosto. Celemente, no impulso maquinal, obedeceu à ordem recebida, erguendo-se com absoluto controle do raciocínio. A interferência do benfeitor quebrara os elos que o prendiam às parentes desencarnadas, libertando-lhe a economia psíquica. Presenciando o acontecimento, Saldanha gritou em lágrimas: Meu filho, meu filho! O doente não registrou as exclamações nascidas do entusiasmo paterno, mas procurou o leito singelo, onde se aquietou com inesperada serenidade. Vencido nos melhores sentimentos de que era detentor, o algoz de Margarida aproximou-se do nosso dirigente com as maneiras de uma criança humilhada, que reconhece a superioridade do mestre, mas antes que pudesse tomar-lhe as mãos, já osculá-las talvez, pediu-lhe Gúbio sem afetação: Saldanha, acalma-te, nossas amigas despertarão agora. Afagou a cabeça de Iracema, a infortunada mãe de Jorge, e voltou a si gemendo: Onde estou? Reparando, no entanto, a presença do marido ao lado, nomeou-o por apelido carinhoso de família e bradou desvairada de emoção: Socorre-me, onde está nosso filho, nosso filho? Passou logo após para a fraseologia particular de quem reencontra um ser amado depois de ausência longa. O obsessor da doente, que nos interessava de mais perto, tangido nas fibras recônditas do ser, derramava agora abundantes lágrimas e buscava o olhar de Gúbio instintivamente, rogando-lhe, sem palavras, medidas salvacionistas. Em que mau sonho me demorei? Indagava a desventurada irmã, chorando convulsivamente. Que cela imunda é esta? Será verdade que já atravessamos o túmulo? E em crise de desespero acrescentava: temo o demônio, ó Deus meu, salva-me, salva-me. Nosso instrutor dirigiu-lhe palavras encorajadoras, indicou-lhe o filho que descansava bem ao nosso lado. Recompondo-se gradualmente, ela perguntou a Saldanha por que emudecera, faltando a palavra amorosa e confiante de outro tempo, ao que o verdugo de Margarida respondeu significativamente: Iracema, eu ainda não aprendi a ser útil, não sei confortar ninguém. A essa altura, a sofredora mãe, então desperta, passou a interessar-se pela companheira de infortúnio, que fazia a mão direita movimentar-se sobre a garganta, crendo a custo tratar-se da nora que lhe fizera irreconhecível, apelou aflita. Irene, Irene, interviu Gúbio com o poder de despertamento que lhe era peculiar, distribuindo vigorosas energias aos centros cerebrais da criatura, que continuava abatida. Transcorridos alguns instantes, a nora de Saldanha ergueu-se e, num grito terrível, sentia dificuldade em articular a voz. Sufocara-se ruidosamente, presa à angústia infinita. Nosso orientador, vigilante, segurou-lhe ambas as mãos com a destra e com a mão esquerda ministrou-lhe recursos magnéticos balsâmicos sobre a glote e, sobretudo, ao longo das papilas gustativas, acalmando-a de alguma sorte. Embora despertada, a suicida não mostrava a relativa consciência de si mesma, não guardava a menor ideia de que seu corpo físico se desfizera no túmulo. Era o tipo de sonâmbula perfeita, acordando de súbito. Adiantou-se na direção do esposo, reintegrado nas próprias faculdades, e exclamou estentórica: Jorge, Jorge, ainda bem que o veneno não me matou. Perdoa-me o gesto impensado. Curar-me-ei para vingar-te. Assistirei ao juiz que te condenou. Assassinarei o juiz que te condenou a tão cruéis padecimentos. Observando, ao contrário do que se esperava, que o esposo não reagia, implorou: Ouve, atende-me, onde dormi tanto tempo? Nossa filha, onde está? O interpelado, todavia,
que se lhe desligara da influência direta nos centros perispirituais, prosseguiu na mesma atitude fleumática, impassível, de quem ajuizava com dificuldade a própria situação. Foi ainda Gúbio quem se abeirou de Irene, elucidando: aquieta-te, minha filha. Sossegar-me eu? Protestou a infortunada. Não posso. Quero tornar a casa. Esta grade me asfixia. Cavalheiro, por quem é? Reconduza-me ao lar. Meu esposo permanece encarcerado injustamente. Estará, por certo, dementado. Não me escuta, não me atende. Por minha vez, sinto a garganta carcomida de veneno mortal. Quero minha filha e um médico. Nosso orientador, contudo, respondeu-lhe com voz triste, não obstante acariciar-lhe a fronte assustadiça. Filha, as portas da tua casa no mundo cerraram-se para a tua alma com os olhos do corpo, que perdeste. Teu esposo jaz liberado dos compromissos do matrimônio carnal e tua filha, desde muito, foi acolhida em outro lar. É indispensável, pois, que te refaças, de modo a prestar-lhes todo o serviço que desejas. A desditosa criatura arrojou-se de joelhos, soluçando. Então morri? A morte é uma tragédia pior que a vida? Clamou desesperada. A morte é simples mudança de veste, elucidou Gúbio, sereno. Somos o que somos. Depois do sepulcro, não encontramos senão o paraíso ou o inferno, criados por nós mesmos. E, adoçando a voz para conversar na condição de um pai, prosseguiu comovido. Por que atiraste fora o remédio salvador, esfacelando o vaso sagrado que o continha? Nunca ouviste o choro dos que pareciam mais que tu mesma? Jamais te inclinaste para registrar as aflições que vinham de mais fundo? Por que não auscultaste o silencioso martírio daqueles que não possuem mãos para reagir, pernas para andar, voz para suplicar? A revolta consumiu-me, explicou a desventurada. Sim, confirmou o instrutor solícito. Um momento de rebeldia põe um destino em perigo, como o diminuto erro de cálculo ameaça a estabilidade de um edifício inteiro. Infeliz de mim, suspirou Irene, aceitando a amargosa realidade. Onde estava Deus que não me socorreu a tempo? A pergunta é inoportuna, esclareceu o nosso dirigente bondosamente. Procuraste saber antes onde te encontravas a ponto de te esqueceres tão profundamente de Deus? A bondade do Senhor nunca se ausenta de nós. Se transparecia da bendita oportunidade terrena que te conduzia à vitória espiritual. Reside também agora nas lágrimas de contrição que te encaminham à regeneração salutar. Admito que possas, em breve, alcançar semelhante bênção. Entretanto, cavaste enorme precipício entre a tua consciência e a harmonia divina, que precisarás transpor efetuando a própria recomposição. Por algum tempo, experimentarás a consequência do ato impensado. Colher fruto imaduro é praticar violência. Intoxicaste a matéria delicada sobre a qual se estruturavam os tecidos da alma. Poucas circunstâncias te atenuam a gravidade da falha. Não percas, porém, a esperança que dirige os passos na direção do bem. Se o horizonte, por vezes, se faz mais longínquo, nunca se torna inatingível. E, encorajando-a paternalmente, acrescentou: vencerás, Irene, vencerás. A interlocutora, entre o desapontamento e a rebelião, não parecia interessada em reter os elevados conceitos ouvidos. Desviando a atenção da verdade que aferia fundo, identificou a presença de Saldanha, passando a gritar medrosamente. Gúbio interferiu, acalmando-a. A companheira de Jorge, todavia, dominada por temor infantil, regressou à intemperança mental. Pousou no sogro os olhos atormentados e inquiriu: sombra ou fantasma que procuras aqui? Por que não vingaste o filho infeliz? Não te dói tanta infâmia inútil? Não disporás acaso de armas com que possas ferir o juiz desalmado, que nos conspurcou a vida? Cessa então com a morte o devotamento dos pais? Descansarás, porventura, em algum céu contemplando Jorge, assim reduzido a frangalhos, ou ignoras a realidade cruel? Que razões te compelem à mudez das estátuas? Por que não buscaste sem repouso a justiça de Deus que não se encontra na terra? As perguntas semelhavam-se a golpes de ferro em brasa.
O perseguidor de Margarida recebia-as por vergastadas no íntimo, porquanto extrema indignação lhes empalideceu o semblante. Hesitava quanto à atitude a assumir, mas reconhecendo-se diante de um condutor amoroso e sábio, procurou o olhar de Gúbio, rogando-lhe cooperação em silêncio. E o nosso instrutor tomou por ele a palavra. Irene, exclamou melancólico, a certeza da vida vitoriosa acima da morte não te infunde respeito ao coração? Supões estejamos subordinados a um poder que nos desconhece? Perante a verdade nova que te surpreende a alma, não percebes a infinita sabedoria de um supremo doador de todas as bênçãos? Onde se encontra a felicidade da vingança? O sangue e as lágrimas de nossos inimigos apenas aprofundam as chagas que nos abriram nos corações. Acreditas que a legítima consagração de um pai deva traduzir-se através da dilaceração ou do homicídio, da perseguição ou da cólera? Saldanha veio até este cárcere por amor, e eu creio que as mais nobres conquistas deles se retornam à superfície da personalidade, triunfantes e renascentes. Não lhes precipites a ternura paterna no abismo do desespero, de cujas trevas procuras inutilmente fugir. A desditosa mulher silenciou soluçante, enquanto o sogro enxugava as lágrimas que as observações generosas de Gúbio lhe haviam arrancado. Foi então que Iracema se declarou exausta e suplicou a dádiva de um leito. O nosso orientador convidou Saldanha a se pronunciar. Se Jorge melhorara, ambas as senhoras desencarnadas exigiam socorro urgente. Não seria lícito abandoná-las àquele clima de desintegração das melhores energias morais. Perfeitamente, concordou o obsessor de Margarida sobre intensa modificação. Conheço os celerados que aqui se reúnem, e agora que Iracema e Irene tornaram a consciência que lhes é própria, preocupa-me a gravidade do assunto. Nosso dirigente explicou-lhe que poderíamos abrigá-las numa organização socorrista, não distantes, mas para levarmos a efeito semelhante medida, não poderíamos olvidar-lhe a permissão. Saldanha aceitou, contente, e agradeceu, desapontado. Sentia-se estimulado ao bem através da palavra cordial de o nosso orientador e revelava-se disposto a não perder o mínimo ensejo de corresponder-lhe à dedicação fraterna. Depois de alguns minutos, ausentávamos-nos do hospício conduzindo as irmãs enfermas a recolhimento adequado, onde Gúbio as internou com todo o prestígio de suas virtudes celestes, ante o visível espanto de Saldanha, que não sabia como exprimir-se no reconhecimento e extravasar-se da alma. Ao retomarmos cabisbaixo e humilhado, o perseguidor de Margarida perguntou timidamente quais eram as armas justas num serviço de salvação, ao que o nosso orientador retrucou atenciosamente. Em todos os lugares, um grande amor pode socorrer o amor menor, dilatando-lhe as fronteiras, impedindo-o para o alto. E em toda parte, a grande fé, vitoriosa e sublime, pode auxiliar a fé pequenina e vacilante, arrebatando as culminâncias da vida. Saldanha não voltou a palavra e fizemos a maior parte do caminho em significativo silêncio. Que lição o Gúbio deu, hein? Antes dele pedir a libertação da filha, ele foi libertar o filho dele. Foi lá, libertou o filho da situação muito semelhante que estavam os dois. Tanto Jorge como Margarida estão na mesma situação, não é? Então o Gúbio foi lá, protegeu, curou a nora, curou a esposa, curou o filho, entre aspas, né? Porque ainda tem muito caminho a andar. E agora é esperar o resultado. Vamos ver as observações. Entendeu agora André as razões de Gúbio ter paciência para resolver as necessidades de Margarida. Gúbio soube esperar as oportunidades certas para salvar não só Margarida, Gregório, a quem mais fosse. Não é possível resolver violências com mais violência. Esperar o momento e de exemplificar com atitudes e não apenas discursos já conhecidos de todos. Eles estavam cansados de conhecer a ladainha. A ladainha eles nunca viram resolver nada. Agora, o Gúbio foi lá,
e agiu no amor, agiu no bem e teve soluções, e eles puderam ver, não é verdade? Foram arrebatados. Foi o amor de Saldanha pelo filho que possibilitou a libertação de muitos, mesmo Saldanha acreditando que não fosse capaz de amar. Todo mundo ama alguém ou alguma coisa. Precisa achar o quê? E a partir dali, esticar esse amor como um elástico, como uma rede por toda parte. Foi uma alegria estar com vocês. Deixo aqui os meus contatos, aguardo a comunicação de vocês. Me esclareçam no que eu deixei passar e seremos todos recompensados. Um grande abraço, até o nosso próximo capítulo.